livre-arbítrio ou livre-agência? Hoje vamos falar sobre estes dois temas, estas duas visões e a diferença entre cada um delas. Em que acreditar? Sejam muito bem-vindos, ao meu canal. Vamos falar aí, sobre duas teses, duas teorias distintas, E eu vou falar o porquê, da importância da gente saber entre essas duas diferenças, Para que nós possamos adentrar, a este tema, nós precisamos nos voltar para a linha teológica arminiana e a calvinista, Existem diferenças aí, diversos pontos, aonde essas teologias elas se diferem umas das outras, Mas o ponto em questão aqui que me preocupa, que inclusive foi um dos temas, do nosso estudo, da Escola Bíblica Dominical, e surgiu este assunto, a respeito do livre-arbítrio, aonde o homem, após a sua queda, ele perdeu o livre-arbítrio. Mas espera aí, nós vamos estar falando sobre isso, explicando para que vocês possam entender, Como eu disse, existe essas duas linhas, Eu vou ler aqui um ponto aqui que eu anotei, para que possamos entender. A teologia do livre-arbítrio é um perigo quando analisamos em um panorama onde o indivíduo, mesmo em sua condição decaída, pode escolher fazer o bem. Então, ela é um perigo, esta linha de defesa, do livre-arbítrio para os dias de hoje, porque, essa linha de defesa, ela pressupõe que o homem ele continua, tendo o poder de livre escolha, Daí surgiu uma linha, teológica chamada, de livre agência, onde você tem o poder de agenciar, de propor, ideias mediante uma vontade, Então, qual que é a ideia? A ideia é que o homem, sim, ele ainda continua fazendo suas escolhas, porque o homem ele permanece ainda dotado, de capacidade de discernir entre o bem e o mal. Nós temos que voltar lá no princípio, de todas as coisas, Eu sempre costumo dizer isso, que em qualquer dúvida, em qualquer ponto aonde nós temos uma dificuldade de nos reaver, de nos reatar, de voltar às nossas origens, é voltar ao ponto inicial, é reiniciar, dar um restart em nossa vida, E também na nossa fé, na nossa caminhada também não é diferente. Então, quando nós voltamos, no início aí de todas as coisas, nós podemos ver que quando Deus ele criou o homem, quando Deus ele criou o homem, nós podemos perceber que a Bíblia diz que ele criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, a imagem, eu não vou aqui me atentar a este ponto, a respeito da imagem, porque é um ponto complexo, pode gerar dúvidas, Eu não vou adentrar aqui porque é muito complexo, É um ponto mais avançado, É uma linha teológica mais avançada. Mas vamos voltar aqui para o ponto, que Deus ele criou o homem conforme a sua semelhança. Pois bem, quando Deus ele cria o homem, ele confere a este alguns atributos que até então somente o próprio Deus tinha. Atributos, como, por exemplo, a capacidade de amar, Mas principalmente quando Deus ele cria o homem, ele cria conforme a sua semelhança, no sentido de que o homem herdou, o mesmo caráter, Ele foi criado à semelhança do caráter de Deus. Então, quando o homem ele escolhe comer do fruto mediante o seu livre-arbítrio que ele havia recebido, quando ele escolhe comer deste fruto, ele sim, ele recebe a capacidade de discernir entre o bem e o mal, mas com isso também ele acaba também, pelo seu caráter, santo, não a santidade absoluta de Deus, é óbvio, mas a santidade com S minúsculo, de separado, do pecado, do erro, nesse sentido. Então o homem ele acaba por se tornar, em uma natureza decaída. Como assim? O homem, ele aquela semelhança de Deus no caráter, ele perde isso. A semelhança do homem no caráter com Deus, ela é quase totalmente destruída, mas não totalmente. E Cristo, ele vem para restaurar
este caráter, né? Este caráter santo, né? Este caráter correto, este caráter, né, voltado para a santidade, voltado para obedecer a Deus, fazer o que é correto, né? Então, Jesus ele vem para restaurar isto. Jesus ele nos ensina que o homem que serve ao pecado, ele torna-se escravo do pecado. Então, quando o homem ele peca, né, ele acaba perdendo essa capacidade de escolher em servir a Deus, né? Sim, ele tem consciência, né? Ele tem essa consciência de que ele precisa servir a Deus, porém, o homem ele não pode virar e dizer assim: a partir de hoje eu não peco mais, porque ele não consegue. A sua natureza, ela tem uma inclinação para o pecado, né? E essa inclinação, ela acaba sendo aguçada, né? Ela acaba sendo inflamada pelo inferno. Nós vamos estar falando um pouco mais também sobre isso. Voltando aqui, né, a teologia de Jacobs Armínio, né, e de João Calvino, né? Armínio, ele defendia um ponto que chama graça resistível, e já João Calvino, ele defendia um ponto chamado graça irresistível. O que é isso, né? A graça resistível, né, que nós defendemos da linha de Armínio, né, que a nossa ideia, a nossa teologia, né, pentecostal, ela é mais voltada para as ideias de Armínio, né? Essa graça resistível, né, que nós chamamos de graça condicional, nós vamos estar falando sobre isso, ela é diferente da graça incondicional, né? Porque João Calvino, ele defendia que o homem, uma vez salvo, ele para sempre ele estava salvo, né? Uma vez que Deus recebe o homem como seu filho, ele nunca mais dispensa isso, né? Ele nunca mais, ele é como realmente um pai que, mesmo que não concorda com o filho, ele continua amando o seu filho, né? E isso parece um pouco familiar para nós, parece até compreensível, né? Mas é muito perigoso. E nós vamos falar por quê. Eu quero recorrer aqui a um texto bíblico, né, que está lá em Hebreus, né, capítulo 3, verso 12 até o 15, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se estivermos firmemente no princípio da nossa confiança até o fim. Então foi estabelecida uma condição: se estivermos firmemente no princípio da nossa confiança até o fim. Mais adiante: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no deserto, no caso. Então, veja bem, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Por que esse alerta? Porque existe a possibilidade, como foi lido aqui, né, se estivermos firmemente no princípio da nossa confiança até o fim. Então, período de princípio até o fim, estivermos firmes nessa confiança. Então, é uma condição. Tá? E essa condição qual que é essa condição? Essa condição é que nós não podemos endurecer o nosso coração como na provação, né? Que deu aqui o autor, né? Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, ele estava se referindo, exemplificando, né? Trazendo como exemplo o povo na caminhada no deserto, que eles rejeitaram a Deus, né? Durante 40 anos, né? Então, mesmo eles estando debaixo da tutela de Deus, né? Mesmo eles estando sendo um povo eleito, um povo separado, um povo escolhido, eles ainda assim tinham a capacidade e o poder de resistirem a Deus, de não aceitar o que Deus estava propondo para eles, né? Então, a condição é essa, que nós devemos mantermos firme nesta condição de aceitarmos o que Deus tem para a nossa vida. Então, esta é a condição. Nós vamos falar também mais sobre isso. Um outro exemplo que nós pegamos aqui, tem diversos textos aqui, se eu fosse citar um por um, nós iríamos ficar aqui por muito tempo e este vídeo se tornaria muito longo, né? Então, vamos nos atentar só em algumas partes aqui. Em Efésios capítulo 2, verso do 8 ao 10, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja bem, guarde isso aí. Nós não somos salvos
pelas nossas obras. Por quê? Porque nós não temos o livre-arbítrio de escolher ser bom ou não. Nós somos salvos pela graça. Então nós perdemos o livre-arbítrio, nós não podemos escolher. O que é livre agência, né? A livre agência é o seguinte: eu posso escolher entre sair com essa camisa ou com outra camisa. Então, mediante aquilo que a minha carne me permite, a condição do momento me permite fazer e escolher, eu posso escolher. Mas, por exemplo, como eu disse aqui, o homem não pode escolher ser bom, né? Lembra do jovem rico quando ele foi ter com Cristo? Ele fala assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus disse: por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus. Então, somente Deus é bom. Então, o homem, quando, voltando lá no princípio, quando ele peca, ele não consegue mais fazer o bem, escolher o bem. O homem, ele tem uma inclinação para o pecado, serve ao pecado, se torna escravo do pecado. Então, ele perde o livre-arbítrio, mas em contrapartida, ele tem uma coisa chamada de livre agência, né? Onde ele escolhe parcialmente aquilo que ele quer acreditar. E uma dessas escolhas também é a pregação do evangelho. Então, através da livre agência, o homem pode aceitar, e a partir daquilo ali, né, a palavra de Deus, né, Deus, ele pode sim abrir o entendimento dele a partir daquele momento, né, e esta pessoa, ela acabar por receber o evangelho, receber a palavra, mediante a sua confissão e a sua crença, aceitar Jesus e ser transformado, né, ou regenerado, né, em uma nova criatura. Mas vamos lá, então Deus preparou, então nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, né, Deus que concede. Por quê? Porque nós não temos mais livre-arbítrio. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então nós não somos salvos e nem permanecemos salvos por causa das obras. Porém, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou seja, nós fomos transformados em uma nova criatura mediante o sacrifício de Cristo. Então, somos criados em Cristo, Jesus, para as boas obras. Então, nós fomos feitos para boas obras. Nós não podemos dizer que somos salvos pelas obras, mas nós precisamos das obras, né? Então, essa falácia de que, mas a gente, por mais que a gente tenta fazer o bem, a gente não pode pregar sobre fazer o bem e ser obediente à palavra, porque todo mundo é falho e Jesus não salva porque a pessoa faz o bem. Então isso nós vê que dá uma conotação de que o crente, ele não precisa se esforçar, não é verdade? Não precisa fazer o bem, mas nós fomos salvos com a condição, isso vai muito além, com a condição de que nós devemos andar nessas obras, né? Então, voltando, na linha de Armínio, nós somos salvos condicionalmente, né? Então nós temos um período. Melhor coisa para exemplificar isso é o que a Bíblia fala sobre a noiva do Cordeiro, né? É uma noiva, a igreja de Cristo é uma noiva, ainda que não está casada, né? Então o relacionamento ali, ele está pré-estabelecido. Ele não está estabelecido completamente, está pré-estabelecido, e aqueles que permanecerem fiéis, né, ao noivo até o fim, né, quando o noivo voltar, né, como disse a parábola, né, aí vem o noivo. As que tiver preparada, elas vão subir, porque foi condicionado, né? Então é na condição de permanecer fiel até o fim. Vê o perigo disso aí? Então isso é muito perigoso, né? Eu quero aqui aproveitar, né, para falar do meu site, um ponto muito importante que eu coloquei aqui, né, em www.remanescentefiel.com.br, né? Ou melhor, não tem o BR, tá? É .com, perdão. Então é .com. Remanescentefiel.com. Neste site, né, eu criei um registro, não tem propaganda, não ganho nada quando vocês acessam o meu site, tá? Esse site, ele simplesmente é para registrar mesmo as ideias, né, as minhas anotações, né, mediante, né, a necessidade, né, que eu me atentei, percebi, mas enfim, tem uma anotação, né, uma análise, né, que eu fiz aqui no meu site, né, que chama "O diabo pode destruir as promessas", né? Deus, ele faz uma promessa, o diabo pode destruir ela? E a resposta é sim.
né? Vou explicar. Quando Deus faz promessas na vida do homem, ele sempre estabelece condições. Guardem isso. Ele faz a promessa? Faz, mas ele estabelece uma condição. E dentro das condições, Deus concede graça e misericórdia. A graça é para uma chance de restituição caso a pessoa quebre uma das condições, né? Então, mesmo que o crente ele foi salvo, Deus ele concede, estabelece uma condição, né, que nós andar fiel até o fim, né, em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, mas ele também concede graça e misericórdia. Então, ele não somente cobra, mas ele dá a condição necessária, né? O homem ele é provado segundo as suas capacidades. Deus não permite provação acima do que nós podemos suportar. Então, a graça é para uma chance de restituição caso a pessoa quebre uma das condições. E a misericórdia é para a pessoa ser perdoada por Deus. Então, aí tem uma observação. O diabo lutará para que o homem quebre as condições. Então, a graça é uma chance de restituição caso a pessoa quebre uma das condições. E a misericórdia é para a pessoa ser perdoada, né? Então, Deus ele concede isso aí. Quando Deus chama Abraão, ele estabelece uma condição. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito, né? Está em Gênesis 17, do 1 ao 7. Não perca o seu chamado e o seu direito de vida eterna, abrindo mão das condições estabelecidas por Deus. Olha que coisa profunda. Não perca o seu chamado abrindo mão das condições, né? A condição é que a gente anda conforme a palavra de Deus, né? Mas voltando aqui, né, para o nosso texto, né? Então nós já falamos aí a respeito das diferenças, né, da teologia arminiana e a calvinista, né? Tem um texto aqui, né, em Tiago capítulo 3, verso 6, que diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja bem, a língua ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então veja bem, então a língua ela tem sim o poder de influenciar. O homem, ele na sua essência, ele é pecador na sua essência. Ele tem uma natureza pecaminosa desde o seu nascimento. Vamos falar sobre isso. Ele tem uma natureza pecaminosa. Então, através da língua, ele pode influenciar outras pessoas também. Então, assim, influenciados também pelo ambiente que estamos inseridos. Mas não é o ambiente que torna o homem assim. O que faz o homem assim, né? Ele nasce assim. E ele está sob forte influência e ataque do inimigo a todo tempo, né? Ele está sob ataque, sobre influência, né? Mediante o direito legal que nós damos para ele, né? O diabo, ele é um ser legalista que trabalha em cima de direitos legais. Inclusive, quando o homem ele é regenerado e ele tem essa capacidade de escolher novamente andar nos caminhos do Senhor, né? E não pecar, a todo momento, né? O diabo ele lança propostas, né? Como ele lançava para Cristo, né? Ah, se prostrado me adorar, né? Eu te dou todos esses reinos, porque tudo é meu. Esses reinos do mundo são meus e eu te dou se você prostrado me adorar. Transforma essas pedras em pães, né? Então o diabo está sempre tentando nos influenciar. E a partir do momento que nós escutamos ele, nós damos legalidade para ele, né? Então o diabo ele trabalha em cima de direito legal. Mas Cristo nos deu o exemplo de que nós, a partir do momento que nós somos regenerados, nós podemos escolher. Porém, também tanto para o bem quanto para o mal, né? Então o velho homem, ele depois de regenerado, o velho homem ele fica querendo ressuscitar a todo momento. Então basta uma brecha que a gente dá para o diabo. Por isso que João ele disse: se dissermos que não temos pecado, engana a nós mesmos, né? Mas o crente, esses pecados não são pecados conscientes, tá? Não são pecados que o homem escolheu, que ele pensou, raciocinou e tomou a decisão. Não. Esses pecados são pecados involuntários, ou seja, pecados inconscientes, tá? E tem os pecados que são para a morte, que são pecados conscientes, que a pessoa faz tendo consciência, mesmo ele não querendo, mas ele tem consciência e mesmo assim peca. Por exemplo, o homem caído, ele pode ser, por exemplo, viciado em pornografia, adultério, né? Enfim, uma série de coisas, em bebida alcoólica. Nem todo homem queria aquilo ali. Tem um viciado que não queria estar naquela vida, mas ele não pode porque ele perdeu o livre-arbítrio e ele é escravo do pecado. Tem pessoas que o seu lar destruído em função disso aí, mas ele não tem forças para sair daquela vida porque ele é escravo do pecado. O salvo não. O salvo ele tem
tem força, ele consegue. Porém, né, ele é tentado. E se ele dá legalidade à carne, né, o diabo vai entrar com tudo, desde que uma forma consciente, né? Existem pecados que a pessoa faz, né, no calor do momento ali, ele não percebe, não foi uma questão de escolha, nós estamos sujeitos a isso, né? Devido a essa tentação do inimigo, né? E também ao ambiente que nós estamos inseridos, né? Mas não é o ambiente que corrompe a gente, são as nossas decisões, e isso tem que ficar bem claro, né? Então a gente pode sim escolher em querer andar naqueles caminhos, e é neste momento que nós, que a Bíblia chama de pecado, que é para a morte, né? Que então há uma morte espiritual e é rompida ali a nossa ligação com Deus, né? Voltando, Tiago, ou melhor, Salmos, né, 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que o ato sexual entre cônjuges seja pecado, não, de forma nenhuma. Mas quando fala em pecado fui formado, é porque a natureza pecaminosa, mediante a queda do homem no jardim, ela vai passando de pai para filho. Por isso que Jesus ele nasceu sem pecado, porque ele não nasceu da vontade do varão nem da vontade da carne, mas ele estava sujeito às mesmas paixões que nós, né? Então isso precisa ficar claro. Então, para concluir aí, né, em Romanos capítulo 7, verso 15 ao 25 diz assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isto não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, a natureza pecaminosa. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo, porque não tem mais o livre-arbítrio, realizar o bem, né? Mas não consigo realizar o bem, exatamente por causa do livre-arbítrio. O homem hoje, né, o homem natural, ele tem livre agência, porém ele não tem livre-arbítrio. Ok? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Paulo não estava dizendo que o pecado habitava nele, né? Paulo estava dando um exemplo da condição do homem decaído. Isso tem que ficar claro. Muitas pessoas, gente, distorcem esse texto como se Paulo era um pecador. Então existe uma diferença entre um salvo que comete sim pecado, mas não é pecado para a morte, mas ele é regenerado e ele pode sim fazer as suas escolhas. Agora, comparado com um perdido que não tem mais a capacidade de escolher fazer o bem, né? O livre-arbítrio, né? Então isso é muito preocupante, essa distorção, né? Então o crente ele não pode ter uma natureza inclinada para o pecado. Ele é tentado, mas ele não tem a natureza voltada para o pecado, porque ele foi regenerado. Isso tem que ficar claro. Então essa aqui é a condição que Paulo estava dizendo a respeito de uma pessoa caída, não que ele fosse daquele jeito. Ele era daquele jeito antes de se converter. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Está perguntando, quem vai me livrar disso? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então quem que vai livrar? Jesus Cristo, né? Ele nos livra dessa inclinação pecaminosa, né? Então, e que isso fique bem claro, né? Isso aqui não era a condição de Paulo no momento. Ele estava exemplificando a natureza, né, a respeito do velho homem, ok? Então eu acredito que isso ficou claro, né? Então essa é a diferença de livre-arbítrio para livre-agência. O perdido, ele tem livre-agência, né? O salvo, ele tem livre-arbítrio. Então quando o homem peca, ele perde o livre-arbítrio. Ele tem livre-agência, porém não tem mais o livre-arbítrio. Quando o homem ele é regenerado, ele tem novamente o livre-arbítrio. Porém, ele pode ser influenciado e tomar as suas decisões e voltar de novo para a vida do pecado. Então a salvação ela está condicionada à nossa fidelidade a Deus, né, e à nossa permanência na palavra. Que Deus abençoe a sua vida em nome
de Jesus.